Imagine o absoluto nada. Nem espaço, nem tempo, nem matéria. Não havia cores, nem sons, nem mesmo o conceito de antes ou depois. Apenas o vazio, um silêncio mais profundo do que qualquer coisa que possamos conceber. E então, num instante tão breve, que desafia a nossa compreensão, algo aconteceu. Um ponto. Não um ponto no espaço, mas o próprio espaço condensado. Um ponto infinitamente pequeno, inacreditavelmente denso, incompreensivelmente quente. Uma singularidade. E ali, nesse momento além do tempo, tudo irrompeu. Espaço, tempo, energia. As leis que regem tudo o que conhecemos e até o que ainda não compreendemos. O universo nasceu. Não em um canto isolado, mas em todo lugar ao mesmo tempo. A partir desse instante primordial, um espetáculo começou. Uma dança cósmica de partículas e forças, caos e ordem, escuridão e luz. E ao longo de bilhões de anos, estrelas se acenderam, galáxias se formaram, planetas surgiram. Até que, em um pequeno ponto azul perdido no infinito, a consciência despertou e começou a fazer perguntas. O que você está prestes a testemunhar é a mais extraordinária de todas as histórias. A história de como tudo, desde as estrelas mais distantes até o seu próprio corpo, surgiu a partir de um único momento de criação. Esta é a nossa origem. O mais impressionante é que ela ainda está a ser escrita. O Big Bang não foi uma explosão no espaço vazio. Foi o próprio espaço nascendo e se expandindo. Imagine que, em menos de um segundo, o universo cresceu de algo menor que um átomo para um tamanho maior que uma galáxia inteira. Essa fase inicial, conhecida como inflação cósmica, foi uma expansão acelerada e dramática que definiu as bases para tudo o que viria a seguir. Enquanto o espaço se expandia, as forças fundamentais da natureza começaram a se separar, como se estivessem assumindo seus lugares em uma dança cósmica cuidadosamente coreografada. A gravidade, que mantém os planetas em órbita, o eletromagnetismo, responsável pela luz e pelas forças que sentimos no dia a dia, e as forças nucleares forte e fraca, que governam as interações dentro dos átomos. Nesse momento, o universo era uma sopa fervente e caótica, com partículas fundamentais, ainda mais básicas que os átomos, os quarks e os gluons, colidindo incessantemente em temperaturas e energias inimagináveis para nós hoje. Era o universo em sua forma mais pura e primitiva. Um lugar onde as regras que hoje conhecemos ainda estavam se formando, antes de tudo se condensar e se organizar para dar origem às estrelas, planetas e, finalmente, à vida. Este momento é a raiz de tudo, a base do cosmos que nos rodeia e a origem de cada átomo que compõe o seu corpo. Entender essa fase inicial é entender a essência do nosso próprio começo. Após cerca de 380 mil anos de expansão contínua, o universo finalmente esfriou o suficiente para um milagre acontecer. Durante todo esse tempo, o cosmos era um mar turbulento de energia intensa e partículas que se moviam caoticamente, como um fogo incontrolável, onde nada conseguia se manter estável. Elétrons e prótons vagavam livremente, carregados de energia, incapazes de se unir em estruturas mais complexas.
Mas quando a temperatura caiu a um nível crítico, algo extraordinário ocorreu. Os elétrons começaram a desacelerar e a se combinar com os prótons, formando os primeiros átomos simples, sobretudo o hidrogênio e o hélio, os blocos básicos da matéria. Esse processo, chamado recombinação, foi uma transformação fundamental na história do universo. Até então, o universo era opaco e denso, uma verdadeira névoa onde a luz não podia viajar livremente. Mas com a formação dos átomos, a névoa se dissipou, tornando o universo transparente pela primeira vez. De repente, a luz pôde viajar sem obstáculos pelo espaço recém-criado. Essa luz primordial, que chamamos de radiação cósmica de fundo, é uma relíquia do Big Bang, um eco que ainda hoje podemos detectar com equipamentos especiais, bilhões de anos depois daquele instante. Ela é como uma fotografia antiga do universo, capturando um momento em que ele tinha apenas 0,003% da sua idade atual. Se observar atentamente o mapa captado pelo satélite Planck, verá um mosaico delicado de pequenos pontos e variações de cor. Cada uma dessas flutuações minúsculas representa uma semente primordial, regiões onde a matéria começou a se concentrar. Essas pequenas concentrações de matéria, imperceptíveis para nós à primeira vista, foram o ponto de partida para a formação de tudo o que conhecemos. Com o passar do tempo, essas sementes cresceram, atraindo mais matéria e formando nuvens gigantescas que se tornariam as primeiras galáxias. Dentro dessas galáxias, as estrelas começaram a nascer, lançar luz e calor, criando as condições para que sistemas planetários surgissem. E, finalmente, bilhões de anos depois, essas estrelas e planetas deram origem às condições necessárias para a vida emergir, inclusive aqui, no nosso pequeno planeta azul. Este é o momento em que a escuridão primordial começou a se dissipar. Quando o universo acendeu a sua primeira luz verdadeira, a luz que marcou o início de tudo o que hoje podemos ver e sentir. Essa luz não é apenas uma lembrança do passado, é a base de toda essa existência, o farol que nos guia na busca pelo entendimento do cosmos. Após o brilho difuso da radiação cósmica de fundo se dissipar, o universo adentrou seu período mais enigmático. Uma era tão obscura que os astrônomos a chamam de Idade das Trevas Cósmicas. Por mais de 100 milhões de anos, o cosmos foi um teatro de sombras. Não havia fontes de luz, nenhuma estrela cintilante, nenhuma galáxia espiralada. Apenas vastos oceanos de hidrogênio neutro, tão frios que sua temperatura chegava a meros 50 graus acima do zero absoluto, flutuando no vazio intergaláctico. Mas nessa aparente quietude, uma força silenciosa moldava o destino do universo: a gravidade. Embora invisível aos olhos, a matéria escura, essa misteriosa substância que compõe 85% de toda a matéria cósmica, começou a tecer uma rede cósmica intrincada. Seus filamentos gravitacionais agiam como gigantescas teias de aranha, atraindo lentamente os átomos de hidrogênio para seus domínios. Essas nuvens gasosas, inicialmente esparsas, foram se condensando ao longo de eras incontáveis. À medida que se aglomeravam, a pressão em seus núcleos aumentava exponencialmente. Os átomos, antes distantes, começaram a colidir com frequência cada vez maior, e a temperatura subia 1000 graus, 10.000 graus, até atingir os milhões de graus necessários para desencadear a alquimia estelar.
Em algum lugar, em algum momento desse universo primordial, uma dessas nuvens cruzou o limiar crítico. No instante em que os primeiros núcleos de hidrogênio se fundiram em hélio, liberando energia pura através da fusão nuclear, o cosmos testemunhou seu primeiro amanhecer. Essa centelha inicial, tão brilhante quanto dezenas de milhões de sóis, foi o sinal de alerta cósmico que encerrou a longa noite do universo. As primeiras estrelas, conhecidas como População 3, eram titãs azulados, vivendo vidas curtas mas violentas. Suas mortes espetaculares, em explosões de supernovas de proporções inimagináveis, iriam semear o cosmos com os elementos pesados que um dia formariam planetas e vida. A Era das Trevas havia terminado, e com ela começava a verdadeira história da luz no universo. E então, após 200 milhões de anos de escuridão cósmica, aconteceu o impossível. Em núcleos de gás primordial, onde a gravidade comprimia átomos com força brutal, a temperatura atingiu 10 milhões de graus, o ponto crítico, onde a magia da fusão nuclear se inicia. Nesse exato momento, as primeiras estrelas do universo acenderam suas fornalhas termonucleares. Estas não eram estrelas como as que vemos hoje. Conhecidas como População 3, eram colossos azulados 100 vezes mais massivas que nosso Sol e milhões de vezes mais brilhantes. Seus interiores funcionavam como gigantescos alquimistas cósmicos, transformando hidrogênio e hélio em elementos nunca antes vistos: carbono, oxigênio, nitrogênio, os blocos fundamentais da vida. Mas esse esplendor tinha um preço. Vivendo rápido e morrendo jovens, essas estrelas primordiais consumiam seu combustível em meros milhões de anos, um piscar de olhos na escala cósmica. Suas mortes eram tão violentas quanto suas vidas. Quando esgotavam seu núcleo, colapsavam sob seu próprio peso, explodindo em supernovas de energia inimaginável, semeando o cosmos com os elementos recém-forjados, cada átomo de ferro em seu sangue, cada partícula de cálcio em seus ossos, cada molécula de oxigênio que você respira. Tudo foi criado nessas primeiras fornalhas estelares. Somos, literalmente, poeira de estrelas, o legado desses gigantes extintos. Mas para que esses elementos pudessem se reunir em planetas, oceanos e eventualmente vida, o universo precisava de algo ainda mais violento, algo capaz de transformar o caos em ordem. O universo primitivo estava prestes a dar seu próximo salto evolutivo. Com o surgimento das primeiras estrelas, apareceram também as primeiras sementes de ordem cósmica. Pequenas galáxias anãs, cada uma contendo entre 10 mil e 10 milhões de estrelas, começaram a se agrupar em um balé gravitacional que moldaria o cosmos para sempre. Essas estruturas pioneiras eram atraídas por uma força invisível, mas onipresente. A matéria é escura, formando gigantescas teias cósmicas que se estendiam por todo o seu universo. Esses filamentos de matéria escura atuavam como verdadeiros esqueletos sobre os quais o gás e as estrelas se organizavam. Ao longo de bilhões de anos, essas galáxias embrionárias começaram a colidir e se fundir em eventos de violência e beleza incomparáveis. Quando duas galáxias se encontravam, suas estrelas raramente colidiam. O espaço entre elas era vasto demais. Mas seus gases interestelares se chocavam violentamente, criando ondas de choque que desencadeavam explosões de formação estelar. Nossa própria Via Láctea é o produto dessas fusões antigas. Até hoje, ela continua canibalizando galáxias menores, como a galáxia anã de Sagitário, que está sendo literalmente despedaçada por nossa galáxia.
Seu material está sendo incorporado ao nosso disco galáctico. Cada uma dessas fusões deixou marcas identificáveis, correntes estelares, halos de estrelas velhas e distorções nos braços espirais. São as cicatrizes de um passado violento que, paradoxalmente, tornou possível a existência de galáxias estáveis como a nossa. Assim, de colisão em colisão, de fusão em fusão, o universo foi tecendo sua tapeçaria de luz, transformando o caos primordial nas majestosas estruturas que hoje admiramos no céu noturno. Estas nuvens cósmicas são os berços das estrelas, gigantescos ventres de gás e poeira, onde a gravidade exerce sua magia silenciosa e constante, moldando o destino do universo. Em seus núcleos densos, aglomerados de matéria, começam a colapsar lentamente, atraídos por forças invisíveis, unindo-se sob pressão e calor crescentes. Quando a pressão atinge 15 milhões de graus, ocorre algo extraordinário e fascinante: o milagre da ignição estelar. O momento em que o fogo eterno das estrelas se acende. Dentro de cada estrela, um verdadeiro inferno nuclear palpita incessantemente, gerando energia e luz. Átomos de hidrogênio são esmagados com uma força incomensurável. Seus prótons se fundem, formando átomos de hélio, através de reações que liberam uma energia colossal. Essa energia é a luz que banha o cosmos, iluminando a vastidão escura do espaço. É essa mesma fusão que cria elementos cada vez mais pesados, como carbono, oxigênio e nitrogênio, fundamentais para a vida como a conhecemos, os verdadeiros tijolos do nosso ser. Mas toda estrela carrega dentro de si a semente da sua própria destruição. Enquanto consome seu precioso combustível, ela caminha inevitavelmente para seu destino final, um destino guiado por uma única e decisiva variável: a sua massa. As estrelas modestas, como o nosso próprio Sol, seguem um caminho mais tranquilo e pacífico. Após bilhões de anos, consumindo seu combustível, elas expelem suas camadas externas num último suspiro cósmico. Esse ato cria nebulosas planetárias de uma beleza etérea e quase mágica, verdadeiras obras de arte do universo. Enquanto isso, seus núcleos colapsam, formando anãs brancas, brasas brilhantes que resplandecem silenciosamente e levarão trilhões de anos para se apagar completamente. Já as estrelas gigantes, essas verdadeiras titãs cósmicos, conhecem um destino muito diferente e dramático. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, seu núcleo de ferro não consegue mais sustentar o peso colossal que carrega, e entra em colapso em questão de milissegundos. O que se segue é uma explosão de proporções inimagináveis, a supernova, a mais violenta que o universo já viu desde o próprio Big Bang. Durante semanas, essa explosão pode brilhar mais intensamente do que toda uma galáxia, ofuscando tudo ao seu redor. A onda de choque dessa explosão varre o espaço interestelar a velocidades incríveis, cerca de 30 mil quilômetros por segundo, espalhando os elementos pesados forjados no coração da estrela, por todo o cosmos. Ouro para adornar nossos anéis, urânio para alimentar nossas usinas, cálcio para fortalecer nossos ossos. Tudo isso nasceu nesses momentos cataclísmicos e finais. E assim, na morte dessas estrelas titânicas, nasce a possibilidade da vida. Um ciclo eterno de destruição e criação que ecoa por todo o espaço e através do tempo infinito, uma dança cósmica que molda o universo,
e tudo o que nele habita. No silêncio absoluto e profundo do vácuo cósmico, escondiam-se os verdadeiros senhores das galáxias, entidades misteriosas e poderosas, monstros gravitacionais tão densos e compactos que nem a luz, essa viajante incansável, podia escapar de suas garras invisíveis. Buracos negros supermassivos, alguns pesando bilhões de sóis, aguardavam pacientemente no coração pulsante de quase toda a galáxia, como sentinelas silenciosos e implacáveis, moldando com seu poder invisível o destino do cosmos ao longo de eras infinitas. Quando uma estrela ou uma nuvem de gás se aventurava perigosamente perto desses abismos escuros, a gravidade extrema mostrava sua face mais cruel, implacável e inexorável. A matéria começava a ser esticada até limites inimagináveis, em filamentos tão finos quanto átomos, num processo brutal conhecido como espaguetificação. As partículas que compunham essa matéria aceleravam a 90% da velocidade da luz, aquecendo-se a milhões de graus, enquanto emitindo gritos cósmicos inaudíveis em forma de raios-x que podiam ser detectados por telescópios distantes milhões de anos-luz adiante. Mas esses monstros não eram apenas agentes da destruição absoluta. Eles eram também os grandes arquitetos e escultores do cosmos. Seus poderes moldavam galáxias inteiras, influenciando a evolução dos sistemas estelares, regulando a distribuição da matéria no vasto universo e, de forma quase paradoxal, controlando os ciclos incessantes de nascimento e morte das estrelas. Parte do gás que caía em sua voragem era expelida em jatos de plasma colossais, tão poderosos e energéticos que cruzavam galáxias inteiras, estendendo-se por centenas de milhares de anos-luz. Esses jatos violentos, porém essenciais, atuavam como verdadeiros escultores cósmicos, abrindo gigantescas cavidades em densas nuvens moleculares, varrendo o espaço ao seu redor e regulando o nascimento de novas estrelas, mantendo um delicado e complexo equilíbrio entre a destruição e a criação. Este, em 87, um gigante cósmico e o primeiro buraco negro que a humanidade conseguiu fotografar diretamente, uma imagem que mudou para sempre nossa compreensão do universo. Sua sombra, uma região de escuridão absoluta, onde nada, absolutamente nada, pode escapar, abrangeria todo o nosso sistema solar, engolindo planetas, luas e até mesmo o Sol, caso estivesse em seu alcance. O jato de plasma que emite se estende por 5.000 anos-luz, lançando energia e partículas a distâncias inimagináveis. Um farol brilhante que corta o véu da escuridão cósmica e anuncia sua presença em meio ao vazio. Este farol cósmico brilha com intensidade constante há mais de 13 bilhões de anos, iluminando os confins do universo desde seus primórdios, quando tudo ainda era caótico e em formação. Paradoxalmente, sem esses devoradores de mundos, sem esses monstros silenciosos e invisíveis, as galáxias e talvez até a própria vida jamais teriam surgido. Eles são os verdadeiros arquitetos invisíveis do universo, tecendo ordem a partir do caos primordial, moldando estruturas e fenômenos em escalas tão vastas e complexas que desafiam a compreensão humana. São entidades silenciosas e poderosas, que comandam o destino das estrelas, das galáxias e de tudo aquilo que conhecemos e amamos no cosmos, mantendo um equilíbrio delicado, invisível e essencial para a existência de tudo o que existe. As violentas mortes estelares espalharam seus tesouros pelo vasto cosmos. Cada minúsculo grão de poeira interestelar flutuando silenciosamente no espaço profundo.
carregava em si os elementos essenciais para a construção da vida. Átomos de carbono, esses blocos básicos da química orgânica, que ao longo de incontáveis eras se organizariam em longas e complexas cadeias de moléculas, oxigênio abundante e pronto para se combinar com hidrogênio, criando a água, o líquido fundamental e indispensável para quase todas as formas de vida que conhecemos. E ferro, o metal pesado que um dia formaria os núcleos planetários, sustentando estruturas internas e possibilitando a existência de campos magnéticos que protegem atmosferas e criam condições favoráveis para o desenvolvimento da vida. Nas frias e densas nuvens moleculares, regiões onde as temperaturas beiravam o zero absoluto, a química do universo dava seus primeiros passos silenciosos e delicados rumo à complexidade. Moléculas orgânicas simples, como metanol e formaldeído, assim como aminoácidos, os blocos fundamentais das proteínas, começavam a se formar nas superfícies geladas desses grãos de poeira. Era um processo lento, quase imperceptível em escalas humanas, mas que representava uma verdadeira revolução química. O universo, até então um grandioso espetáculo de luz, energia e matéria, começava a se transformar em laboratório cósmico, experimentando com os blocos básicos que, eventualmente, dariam origem à vida. Quando esses delicados tijolos químicos, tão frágeis e ao mesmo tempo fundamentais, alcançavam planetas ainda em formação, o verdadeiro milagre da existência começava a se desenrolar. Cometas e asteroides. Esses mensageiros cósmicos carregados de gelo, poeira e compostos orgânicos complexos bombardeavam incessantemente esses mundos jovens, quentes e turbulentos, entregando sua preciosa carga de água e moléculas essenciais para a química da vida. Em alguns desses mundos, os oceanos lentamente se tornariam salgados, as atmosferas começariam a se estabilizar, criando condições propícias para o surgimento de processos biológicos cada vez mais complexos. Em pelo menos um desses casos especiais, as condições ambientais seriam perfeitas para que a matéria inanimada fizesse o salto mais extraordinário de todos, tornasse vida. Moléculas de RNA autorreplicantes surgiam então, iniciando uma cadeia interminável de complexidade crescente, que ao longo de bilhões de anos levaria ao surgimento dos primeiros organismos vivos simples. Foi o ponto de partida para a incrível diversidade de formas de vida que povoariam planetas e, em última análise, dariam origem à consciência e à inteligência. E assim, em um canto discreto, modesto e aparentemente insignificante de uma galáxia comum, orbitando uma estrela amarela de meia-idade e aparência modesta, um universo vasto e silencioso finalmente despertou para si mesmo. Um despertar lento, profundo e irrevogável, rumo a níveis cada vez maiores de consciência, complexidade e vida, que continuaria a se desdobrar por eras e eras, moldando o futuro de tudo o que conhecemos e tudo o que ainda iremos conhecer. Em um universo de estrelas ardentes e supernovas cataclísmicas, de buracos negros que devoram mundos inteiros e galáxias que colidem em espetáculos de violência cósmica. Um milagre silencioso aconteceu. Não no centro brilhante da Via Láctea. Não entre os aglomerados estelares mais densos, nem nas regiões mais quentes ou ativas do cosmos, mas num cantinho esquecido de um braço espiral secundário, onde uma estrela amarela de classe G
brilhava com modéstia. Ali, orbitando essa estrela de aparência banal, um grão de poeira cósmica. Um planeta rochoso, envolto por gases primitivos e banhado por luz solar filtrada. Realizou o impossível. Manteve água líquida em sua superfície por bilhões de anos. Não foi um acaso momentâneo. Foi um equilíbrio, quase impossível de repetir. A distância exata da estrela, nem perto demais, nem longe demais. A presença de uma atmosfera suficientemente densa para reter calor e proteger da radiação. E a dança gravitacional com uma lua gigante que estabilizou o eixo do planeta e suavizou as estações. Nas profundezas de oceanos primordiais, onde chaminés negras cuspiam minerais a temperaturas escaldantes, moléculas orgânicas encontraram um refúgio. Ali, entre a água superaquecida e as correntes gélidas do fundo abissal, em poros microscópicos de rochas vulcânicas, a vida começou a ensaiar seus primeiros passos. Dos nucleicos primitivos formaram-se em ciclos de umidade e secura. Lipídios, espontaneamente, criaram pequenas bolhas, protocélulas. Moléculas simples, como o cianeto de hidrogênio, hoje veneno, atuaram como catalisadores dessa alquimia ancestral. E então, entre 3,8 e 4,1 bilhões de anos atrás, aconteceu. Uma molécula, talvez ENA, talvez PNA, talvez algo que nunca mais surgiu novamente. Organizou os átomos à sua volta e fez uma cópia de si mesma. Uma cópia imperfeita. E nas imperfeições, nas variações aleatórias dessa replicação primitiva, estava escondido o segredo de toda a diversidade da vida. O que se seguiu foi uma dança longa, caótica e belamente resiliente. Uma sinfonia planetária de tentativas, erros e persistência. Cianobactérias surgiram e, com elas, a fotossíntese. Produzindo oxigênio, um gás tóxico para a vida daquela época, e transformando por completo a atmosfera da Terra. Novos organismos adaptaram-se a esse novo mundo e usaram esse oxigênio para evoluir ainda mais. Uma célula engoliu outra, e, em vez de destruí-la, formaram uma aliança. Foi assim que surgiram os eucariontes, células complexas que formariam tudo, de plantas a animais. A cada extinção em massa, a vida não apenas sobreviveu, ela reinventou-se, evoluiu, adaptou-se. E com o tempo, tornou-se cada vez mais complexa. Até que um dia, uma criatura olhou para o céu e perguntou: de onde viemos? Tudo o que somos, cada respiração, cada memória, cada pensamento, começou aqui, neste pálido ponto azul suspenso num raio de sol. Num planeta improvável, perdido na vastidão do espaço, onde a química se transformou em biologia. E a biologia, contra todas as probabilidades, tornou-se consciência. Por 4 bilhões de anos, a Terra pulsou com vida, mas em absoluto silêncio. Nenhuma palavra foi dita, nenhuma pergunta foi feita. Trilobitas navegaram os oceanos rasos do Cambriano,
Moluscos ancestrais enterravam-se em sedimentos movediços. Dinossauros pisaram firmes sobre continentes ainda em formação. Florestas tropicais explodiram em formas, cores e padrões de uma complexidade quase indecifrável. Mas nenhuma dessas criaturas soube, em qualquer sentido, que estavam vivas. Todas seguiam um roteiro invisível, implacável e cego, o da seleção natural. E então, em um lapso minúsculo da história geológica, algo mudou. Nos cérebros quentes e úmidos de pequenos mamíferos noturnos que sobreviveram à hecatombe do asteroide, os neurônios começaram a formar ligações novas. E essas conexões não eram apenas para sobreviver. Elas começaram a representar coisas, a carregar símbolos, a criar mapas internos do mundo exterior. Não apenas onde encontrar alimento, não apenas como escapar de predadores, mas como simular possibilidades, imaginar perigos antes que acontecessem, imaginar futuros que ainda não existiam, imaginar o que outra criatura poderia estar pensando. Em algum momento entre sinapses elétricas e pulsações emocionais, surgiu algo absolutamente novo: a consciência. Talvez tenha acontecido numa noite como esta, numa savana africana esquecida pelo tempo. Enquanto o fogo crepitava e lançava sombras dançantes sobre a relva seca, um hominídeo primitivo, não muito diferente de nós, ergueu os olhos para o céu, e ali, entre as estrelas, não viu apenas luz, viu algo maior, um padrão, um enigma, um convite. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em 13,8 bilhões de anos de expansão silenciosa, o universo se viu, não através de telescópios ou equações, mas através de olhos úmidos e uma mente curiosa. Milhões de anos depois, essa curiosidade evoluiria para a ciência, para mitos, para a arte, para a linguagem. Décadas atrás, Frank Drake tentou traduzir nossa inquietação cósmica numa fórmula, uma equação que estimava quantas civilizações tecnológicas poderiam existir na nossa galáxia. Mesmo assumindo os parâmetros mais otimistas, os resultados eram humildes, 20, talvez 30. Mas essas estimativas ignoram o verdadeiro milagre. O milagre não está nos números. Está no fato de que qualquer número exista, que qualquer mente, em qualquer planeta, tenha chegado ao ponto de fazer uma pergunta. Porque toda vez que um bebê estica o dedo para a meia-lua, algo cósmico acontece. Toda vez que um cientista ajusta um espectrógrafo, tentando captar sinais de outro mundo, algo ancestral desperta. Toda vez que um poeta escreve sobre o infinito, ou que uma inteligência artificial recria o nascimento das estrelas em arte digital, o universo está se dobrando sobre si mesmo, olhando para dentro, pensando. E talvez seja esse o seu verdadeiro propósito: não expandir eternamente, não gerar matéria ou energia, mas gerar compreensão, gerar significado. Porque quando uma parte do cosmos se torna capaz de olhar para o todo e se perguntar: o que é isto? Por que existo? Então talvez, finalmente, o universo tenha despertado. Quando Galileu Galilei apontou aquele tubo rudimentar com lentes para o céu e observou, pela primeira vez, pequenos pontos de luz orbitando Júpiter, ele não estava apenas fazendo ciência. Ele estava, sem saber, participando de um evento cósmico de significado profundo. Porque, naquele instante, não era apenas um homem olhando para luas distantes. Era o próprio universo, através de um fragmento consciente de si mesmo.
descobrindo que não girava em torno de si. O impacto foi devastador. Durante séculos, havíamos acreditado ser o centro de tudo, mas ali, com aquele canudo apontado para o infinito, ruía-se uma das ilusões mais reconfortantes da humanidade. Pela primeira vez, compreendíamos que existiam outros centros, outras órbitas, outros mundos. Essa descoberta foi apenas o início. Quando Newton rabiscou suas leis em tinta sobre o pergaminho, quando descreveu que a mesma força que fazia a maçã cair regia os movimentos dos corpos celestes, era como se o universo estivesse escrevendo sua própria gramática. Quando Hubble, séculos depois, apontou um espectrógrafo para as galáxias distantes e viu que todas estavam fugindo de nós, percebeu que o cosmos não era estático. Ele respirava, expandia, evoluía. Cada equação, cada teoria, cada gráfico traçado em pergaminho, papel ou pixel é o universo decifrando-se a si próprio. Cada fóton que chega até nossos telescópios, vindo de estrelas extintas há bilhões de anos, é uma mensagem do passado sendo lida por seu próprio futuro. E quando Neil Armstrong pisou na Lua, aquele não foi apenas um salto para a humanidade. Foi algo muito mais poético e muito mais antigo. Foi a matéria estelar, refinada ao longo de eras, reorganizada em consciência, retornando para tocar, literalmente, o seu berço de origem. Hoje, espalhamos olhos por todo o sistema solar. Orbitadores em Marte, sondas em Júpiter, robôs que estudam os anéis de Saturno. Enviamos mensagens gravadas em discos de ouro, contendo sons da Terra e mapas da nossa localização, confiando que possam um dia ser lidas por inteligências que talvez nem compartilhem átomos com a nossa biologia. Estamos a construir máquinas que não apenas obedecem ordens, mas aprendem. Algoritmos que procuram padrões em ruídos de rádio, na esperança de encontrar vestígios de civilizações que talvez tenham florescido e desaparecido há bilhões de anos. Somos, de certo modo, pontes vivas, ligando um passado sem consciência a futuros que mal conseguimos imaginar. Porque somos mais que observadores, somos os tradutores do cosmos. Transformamos a violência muda do Big Bang em sinfonias e teorias. Convertemos a dança cega das partículas subatômicas em poesia, arte, linguagem. E quando um dia, seja em algumas décadas ou num tempo tão distante que nossas línguas já terão desaparecido, outra consciência encontrar nossas sondas interestelares e ouvir nossas músicas e decifrar nossas imagens, será o universo finalmente encontrando o seu próprio reflexo. O cosmos não para, nunca parou. Neste exato instante em que escutas estas palavras, a nossa galáxia, a Via Láctea, avança a mais de 400 mil quilômetros por hora em direção a Andrômeda. Invisível aos nossos olhos, mas inevitável, essa dança colossal culminará numa colisão daqui a 4 mil milhões de anos. Duas ilhas de estrelas a entrelaçarem-se, a deformarem-se, a fundirem-se num espetáculo de gravidade e luz. E se a Terra ainda existir nesse tempo remoto, o céu noturno que hoje conhecemos desaparecerá. No seu lugar, surgirá uma aquarela cósmica, pintada com 1000 sóis cruzando o horizonte. Mas a nossa história não precisa terminar com o último suspiro do Sol, porque as mesmas leis que moldam galáxias, que curvam o tempo e arrastam a luz, também abrem portas. Portas para o futuro. Portas para outros mundos. Cada grama de matéria nos nossos corpos carrega consigo um percurso de 13,8 mil milhões de anos.
desde a fornalha do Big Bang até a ponta dos nossos dedos. E esse legado não foi forjado apenas para desaparecer. Talvez daqui a séculos ou milênios, quando as primeiras naves interestelares cruzarem o grande abismo entre as estrelas, o que levarão não será apenas tecnologia ou engenharia. Levarão a essência do que nos tornamos. Levarão os nossos sonhos, as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Levarão consigo os poetas do Quantum, os tecelões de realidades possíveis, os filhos das supernovas que finalmente aprenderam a devolver vida ao cosmos. Talvez o nosso destino não seja apenas sobreviver, mas multiplicar significado no vazio, levar a centelha onde só havia silêncio, criar futuros em que a consciência não seja exceção, mas inevitabilidade. Silêncio. Este não é um adeus. É um até já, porque o universo, esse autor silencioso de galáxias, buracos negros e seres que sonham, ainda tem muito por escrever. E pela primeira vez em toda a sua história infinita, ele ganhou canetas conscientes.